Boa tarde, meu nome é Rodrigo Augusto Bittencourt, sou acadêmico do 12º período do curso de Medicina da Unifenas BH e o tema escolhido por mim é intoxicação por antidepressivos tricíclicos no contexto de emergência. Bom, antes de iniciar falando propriamente sobre o tema, eu gostaria de trazer um caso clínico em que eu participei do atendimento no meu internato de emergência no Hospital de Lombernes e Belo Horizonte e que eu acho que vai se correlacionar muito bem com o tema da aula e facilitar a compreensão. Trata-se de uma paciente do sexo feminino, 15 anos de idade, que foi admitida no Hospital de Lombernes, na sala vermelha, após tentativa de autoextermínio por abuso de medicação. O relato era um pouco inconsistente, ela e a mãe estavam bem confusas, não sabiam especificar exatamente qual a quantidade da droga ingerida, mas sabiam que se tratava da imipramina. A paciente teve 3 episódios de vômitos desde a ingestão dos medicamentos, que ocorreu há cerca de 4 horas atrás. E alguns minutos após a admissão, ela intercorreu com uma crise convulsiva. História patológica pregressa, apenas um diagnóstico de transtorno depressivo maior, sem acompanhamento psiquiátrico, e as medicações de uso contínuo eram imipramina 25mg uma vez ao dia. No exame físico foi realizado a BCDE, a via aérea pérvia, sistema respiratório sem alterações, eupneica com boa saturação de oxigênio, a parte circulatória com uma importante taquicardia, só que com boa perfusão. Tempo de enchimento capilar de 3 segundos, PA de 100 por 70. Na parte neurológica, a paciente estava muito confusa e agitada, mas com Glasgow preservado em 14, pupilas midriáticas e fotorreativas bilateralmente. Não havia sinais de trauma pelo corpo e a paciente apresentava-se afebril e euglicêmica. Bom, agora eu paro um pouquinho de falar sobre o caso para falar propriamente dito sobre o tema da nossa aula, que é a intoxicação por antidepressivos tricíclicos, que é uma classe de medicamentos que, como o próprio nome já diz, ela faz o bloqueio da recaptura de 3 monoaminas, sendo principalmente da norepinefrina e da serotonina e uma menor proporção da dopamina. Os antidepressivos tricíclicos já não são mais considerados antidepressivos de primeira linha, como, por exemplo, são os inibidores da recaptação de serotonina. Mas eles ainda são amplamente utilizados para depressão e até mesmo no uso off-label para profilaxia de enxaqueca, dor crônica e insônia. E outro fator que contribui para que eles ainda sejam muito prescritos no Brasil é o fato de que há 3 opções disponíveis no Sistema Único de Saúde: a amitriptilina, a clomipramina e a nortriptilina. Bom, falando um pouquinho da parte farmacológica, os antidepressivos tricíclicos eles atingem a concentração plasmática máxima num período de 2 a 8 horas após a ingestão. Eles atuam reduzindo a motilidade gástrica e por isso eles têm uma absorção muito lentificada, o que explica o fato de que a meia-vida de eliminação da droga é de cerca de 24 horas. A metabolização do fármaco é hepática e a excreção é predominantemente renal e uma parte menor, cerca de 30%, biliar. E por que a gente fala tanto dessa droga e do potencial grave de toxicidade dela? Principalmente por ser cardiotóxica. Ela atua inibindo os canais rápidos de sódio nos sistemas His/Purkinje e miocárdio, e isso faz com que haja redução da velocidade de condução, aumento do período de repolarização e do período refratário. E isso predispõe a alterações no complexo QRS e arritmias ventriculares que nós falaremos mais adiante. Além disso, tem um antagonismo nos receptores muscarínicos de acetilcolina. Isso explica por que a intoxicação por essa droga se apresenta como intoxicação com efeitos anticolinérgicos. E também tem o efeito de antagonismo sobre os receptores GABA-A do sistema nervoso central. Bom, em relação às manifestações clínicas, eu trouxe esse quadrinho aqui, que eu achei muito interessante porque ele apresenta didaticamente algumas imagens, alguns desenhos, que favorecem a nossa compreensão. Então, como eu disse, se trata de uma intoxicação anticolinérgica. Portanto, o esperado é que haja uma taquicardia, que nem sempre vai ser acompanhado por uma hipertensão. Pelo contrário, pode mesmo haver hipotensão, porque os antidepressivos tricíclicos, eles podem também antagonizar os receptores adrenérgicos, e isso faz com que haja queda da pressão. A parte respiratória geralmente não é muito afetada. A parte da temperatura costuma haver uma hipertermia, como o bolo facial, pupilas dilatadas, ou seja, midriáticas, e aqui normalmente nós não temos a liberação de esfíncter. A gente fala que é uma síndrome seca,
porque geralmente há retenção urinária, diminuição dos movimentos peristálticos, o que pode favorecer obstrução intestinal e até mesmo ilho paralítico, e não há sudorese, o que configura, como eu disse, uma síndrome seca. E aqui embaixo eu trouxe uma outra imagem, uma tabelinha que eu tirei do UpToDate, que acrescenta também a parte neurológica. Então, a intoxicação anticolinérgica ela se manifesta como intoxicação de síndrome excitatória, ou seja, o paciente geralmente está muito agitado. Só que ele pode evoluir ao longo do tempo com sedação, coma e até mesmo convulsão. Porque, como eu disse no slide anterior, um dos efeitos dos tricíclicos é antagonizar com os receptores GABA do sistema nervoso central. Isso gera uma hiperexcitação que pode predispor convulsão. E além disso, como uma droga muito cardiotóxica, a gente pode encontrar alterações eletrocardiográficas. Como a alteração é na repolarização, as principais delas envolvem o complexo QRS. Então pode haver alteração de sua morfologia, alteração de sua duração, geralmente em modo que 100 milissegundos, e até mesmo, em casos mais graves, algumas arritmias ventriculares. O diagnóstico ele começa com a anamnese, então é importante a gente colher a história muito bem detalhada, para que se tenha ideia de qual foi a droga ingerida, qual foi a quantidade ingerida, qual foi o horário, por quanto tempo que a paciente ficou ali sob efeito da droga, se já era usuária crônica da medicação, tudo isso vai ser muito importante para a gente elaborar uma linha de raciocínio. E, logicamente, o exame físico é fundamental, porque é ele que vai ditar qual toxíndrome que nós estamos diante. Se é uma simpatomimética, se é uma anticolinérgica, se é uma colinérgica, os sinais e sintomas do paciente é que vão entregar isso para a gente. Além disso, é mandatória a realização de um eletrocardiograma, porque, como eu disse, pode haver muitas alterações eletrocardiográficas, algumas delas com alto teor de gravidade. Então, além de se fazer um eletro na admissão, é importante seriar, porque às vezes o paciente vai chegar com um eletro normal, mas alguns minutos depois ele pode evoluir com alguma alteração mais grave. Então, a literatura diverge um pouco nesse tópico, mas fala-se de modo geral que o ideal seja eletroseriados com intervalo mínimo de 1 hora. A glicemia capilar é indispensável em qualquer intoxicação medicamentosa, porque a hipoglicemia é um diagnóstico diferencial para essas intoxicações. E aqui no caso dos tricíclicos, lembrando que a gente não costuma fazer medição das concentrações séricas e urinárias da droga, porque não traz muita informação para a gente, não muda a conduta, não altera prognóstico, então geralmente não é feito. O tratamento, a gente começa com as medidas de suporte, então fundamental manter a via aérea pérvia, geralmente é necessária intubação orotraqueal para isso, não é regra, mas geralmente é necessária. Em caso de hipotensão, a gente tem que fazer uma ressuscitação volêmica, então pode ser realizado um bolus intravenoso de cristalóide isotônico, geralmente começa com 250 a 500 ml, e se for refratário a volume, aí a gente tem que partir para aminas vasoativas, sendo a principal delas a norepinefrina. Lembrando que é fundamental monitorar o paciente, ou seja, ritmo cardíaco, frequência respiratória e cardíaca, nível de consciência, pulso, porque, como eu disse, é uma droga de absorção muito lenta. Então, esse paciente pode se apresentar estável, mas em questão de pouco tempo desestabilizar. Então, a gente tem que sempre manter ele monitorado. As alterações no eletro, a depender de qual é o tipo dessa alteração, a nossa conduta vai ser diferente. Então, quando nós temos prolongamento do QRS, geralmente em modo que 100 milissegundos, ou uma arritmia ventricular, a indicação é de bicarbonato de sódio intravenoso. Quando essas alterações ocorrem no intervalo QT, aí nós estamos falando do prolongamento do intervalo QT, ou em casos mais graves do torsade pontes, aí a nossa opção é pelo sulfato de magnésio intravenoso. Controle de convulsões e agitação é muito importante. Então, nesses casos, o tratamento de primeira linha, tratamento abortivo, é com benzodiazepínico. No nosso meio, os mais comuns disponíveis são diazepam intravenoso ou midazolam intramuscular. E lembrando que, se for necessário associar uma segunda droga, a gente deve optar pelo fenobarbital. A fenitoína é muito arritmogênica e, considerando que os tricíclicos são uma droga que já tem cardiotoxicidade elevada, o risco seria muito elevado de causar uma arritmia ventricular. Acidose metabólica, muito importante ser tratada também. A gente utiliza o bicarbonato intravenoso. E, por fim, a descontaminação gastrointestinal.
ela é realizada com carvão ativado, que funciona como um adsorvente que reduz a concentração sérica da droga. Ele é uma importante medida, só que não é indicado para todo mundo. Tem alguns pré-requisitos que nós temos que ter. Primeiro deles, proteção de via aérea. Esse paciente tem que estar com a via aérea protegida, de preferência entubado, porque o procedimento traz um risco muito grande de aspiração. O paciente também tem que estar numa janela de tempo de 2 horas após a ingestão. Tempos maiores do que isso contraindica o procedimento, porque o benefício já não vai ser tão grande. E por fim, ele tem que ter ausência de complicação gastrointestinal. Eu já citei anteriormente que a gente tem, com a intoxicação por tricíclico, uma diminuição da peristalse. Então, complicações como ilho paralítico, obstrução ou perfuração intestinal contraindicam a descontaminação gastrointestinal, porque ela, por si própria, já predispõe um fecaloma. Então, poderia até piorar o caso de obstrução e perfuração intestinal do paciente. Então, nós temos que ter esses pré-requisitos para a realização da descontaminação. Bom, falei o que tinha para falar dos antidepressivos tricíclicos. Agora eu gostaria de dar prosseguimento ao caso clínico que eu comecei apresentando na minha apresentação, para a gente dar prosseguimento ao entendimento do caso. Então, os exames laboratoriais detectaram uma acidose metabólica importante na gasometria arterial, mas a revisão laboratorial vem sem alterações. Eletrólitos normais, glicose normal, sem nenhum alerta para a gente. O eletro da admissão veio com ritmo sinusal, embora com importante taquicardia, mas sem nenhuma arritmia, sem prolongamento de QT, sem alterações do complexo QRS. Portanto, a nossa conduta foi inicialmente um catéter nasal de baixo fluxo. Eu cheguei a citar que a intubação orotraqueal geralmente era realizada, mas não é regra. A nossa paciente, ela se apresentou com boa saturação, sem sinais de insuficiência respiratória, Glasgow preservado, então por isso não tinha necessidade de intubá-la. Ela foi estabilizada só com catéter nasal de baixo fluxo. Prescrição de benzodiazepínico, no nosso caso diazepam, porque ela apresentou uma convulsão, né? E o tratamento de primeira linha é o benzodiazepínico. E além disso, a gente prescreveu também o bicarbonato de sódio, porque, embora não tivesse alterações eletrocardiográficas, ela apresentou convulsão. E uma intoxicação por tricíclico que evolua com convulsão tem indicação de bicarbonato de sódio. Por quê? Porque ele alcaliniza o sangue. Alcalinizando o sangue, ele vai alterar a curva de dissociação da droga e, consequentemente, reduzir a fração livre dessa droga, o que vai gerar menos toxicidade para o sistema nervoso central e, consequentemente, maior possibilidade da gente reverter essa crise convulsiva. Realizada também hidratação venosa com cristalóides isotônicos e discussão do caso com a equipe de toxicologia do João 23, que é um hospital aqui em Belo Horizonte que é referência no caso de intoxicações. Nessa discussão por telefone, eles aconselharam realizar um ECG seriado de 4 horas, nova dose de bicarbonato se houver alagamento de QRS ou hipotensão. Eles também contraindicaram o carvão ativado, pelo tempo de ingestão da droga que já era superior a 4 horas, e também uma monitorização por 24 horas, considerando que a droga tem absorção muito lenta e pode evoluir desfavoravelmente com o tempo, e encaminhamento para o CERSAM, que é fundamental antes mesmo da alta, porque é uma tentativa de autoextermínio. É uma paciente adolescente, recorrente, porque não é a primeira tentativa. Então, nesses casos, é mandatório que antes de a gente dar alta, faça uma avaliação psiquiátrica. No caso do SUS, a opção que nós temos é encaminhar para o CERSAM. Bom, então essas são as referências. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado e boa tarde.